Oi, crianças! Quanto tempo, né? Pois é, faz tempão que a tia não vem aqui pra contar a história, né? Mas eu voltei, tá? E a tia tá trazendo um monte de novidade, várias histórias pra vocês, tá bom? Certo? Então vamos lá pra nossa história? Tá chegando, na verdade, tá chegando não, já chegou, né? Começou um evento muito especial em vários países, eu acho que o mundo todo tá assistindo. Que evento que é esse? Isso mesmo, a Copa do Mundo. E o Brasil tá jogando. E nós estamos torcendo pro Brasil, não é verdade? Tem verde e amarelo para todo lado. É apito, gente torcendo, pessoas com a camiseta do Brasil, não é verdade? E eu também, já comprei minhas coisinhas aqui do Brasil. Só que hoje eu quero contar uma história para vocês e eu quero que vocês se lembrem dos jogadores lá da seleção brasileira. Na verdade, não é sobre os jogadores da seleção brasileira, mas eu tenho certeza que vocês vão se lembrar deles também. Depois vocês vão saber por quê. Porque antes da história, eu quero falar para vocês um versículo. Esse versículo aqui, que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que tem na Bíblia, crianças, é verdade, porque Deus ele não mente. E esse versículo está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 6, que fala bem assim, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Sabe o que isso significa, crianças? Significa que é melhor nós termos pouco, mas nós fazermos as coisas de maneira certa, de maneira justa. É melhor ter pouco assim do que ter muitas riquezas sendo desonesto, passando as pessoas para trás. Vocês sabiam que existem muitas pessoas que ficam ricas, que conseguem muitas coisas, mas elas são egoístas. Elas querem aquilo que não é delas. Elas fazem mal para as outras pessoas para conseguir aquilo que elas querem. Que triste, né? Pois é. Agora a gente vai ouvir a nossa história, tá? A nossa história é sobre três amigos. Mas antes de vocês saber o nome desses amiguinhos aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém de vocês já viu em algum jogo de futebol ou já até participou de algum jogo onde uma criança, um adulto, fingiu que alguém tinha derrubado ele só para ele poder pedir falta? Já? Ou então ele estava querendo um pênalti, né? A pessoa nem esbarrou nele direito e ele caiu no chão. Falta, falta, pênalti. Eu já vi isso acontecer, viu? Mas vocês acham que isso é certo ou é errado? Isso mesmo, é errado. E olha, além de feio, errado é pecado. Sabia disso? É pecado, isso mesmo. A gente ficar enganando, mentindo, porque quem faz isso tá enganando, tá mentindo, não é verdade? Isso é pecado. Mas olha, meu cachorro tá latindo, tá? Acho que ele tá um pouco bravo. Não liga não. E a nossa história, ela fala sobre três amigos. Esses amigos, eles estudavam na mesma escola, lá na escola Esperança. E o nome deles esse daqui é o Lucas, o Mateus e a Joana. Crianças, o professor de educação física deu uma boa notícia para eles. Falou que estava chegando a interclasses. Vocês já viram interclasses na sua escola? Aquele campeonato que tem ali entre as salas de aula? Pois é, estava chegando a interclasse e eles estavam tão ansiosos, tão felizes. E a Joana também, porque lá na escola as meninas também participavam do jogo junto com os meninos, porque às vezes não dava time, né? E as meninas entravam também. E tinha aquelas que gostavam de jogar bola. E aconteceu que quando eles saíram de dentro da sala, o Lucas começou a se gabar. Ele começou a falar bem assim: haha, tá chegando o nosso campeonato e todo mundo dessa escola vai saber que eu sou o melhor jogador. Eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu jogo muito bem mesmo. E então, eles estavam felizes, mas de repente eles começaram a olhar assim. A Joana falou: nossa, ela não falou, ela pensou assim: nossa, o Lucas está sendo muito egoísta. Mateus ficou só olhando, porque na verdade ele sabia
que era um pouco difícil jogar mesmo com seu amigo Lucas. Apesar dele gostar muito do seu amigo, era difícil jogar com ele, porque ele sabia que o amigo dele era egoísta nos jogos. Que triste, né? E logo chegou o dia, chegou o grande dia, o dia do primeiro jogo da classe da Joana, do Lucas e do Mateus. E lá foram eles jogar. Eles estavam muito ansiosos, corria para um lado, corria para o outro lado. Mas o Lucas, crianças, ele não chutava a bola para ninguém. Só ele que queria a bola. Ele não compartilhava a bola, ele não chutava. E os amigos gritavam, aqui, Lucas, joga para mim também. Vocês acham que ele jogava? Jogava nada. Ele queria a bola só para ele, porque ele queria marcar o gol. E ele falava bem assim, eu vou marcar o gol e eu vou fazer o nosso time ganhar. E todo mundo vai saber o quanto eu sou bom. Mas de repente, um menino da outra sala, o Pedro, esbarrou nele. Só esbarrou. E sabe o que ele fez? Ele caiu no chão. E ele começou a gritar, falta, ele me empurrou. Mas crianças, ninguém tinha empurrado ele. E a Joana ficou olhando assim, porque ela sabia que o Pedro não tinha empurrado ele. E então o Lucas lá, e o juiz pegou o apito e apitou, falta. E ele levantou do chão, sabe como? Dando risada. Mas ninguém percebeu. Mas a Joana percebeu, ela viu. E ela viu que ele estava o quê? Mentindo. Que coisa feia, né? Mas crianças, eles perderam aquele jogo e ficaram muito tristes. Só que Mateus e Joana estavam mais tristes ainda por causa da atitude do Lucas. O Mateus, depois do jogo, chegou nele e falou bem assim, isso não tá certo o que você está fazendo. O que você está fazendo é muito feio. Mas Lucas não se importou. Lucas falou bem assim, eu tô fazendo isso pro nosso time ganhar. Mas a gente sabe que não é isso, né? E então, os dias foram se passando. E Mateus estava muito triste com o amigo dele, estava muito triste com o Lucas. Mas chegou o terceiro jogo da equipe. E eles estavam tão ansiosos para esse jogo, porque depois já era a final. E eles precisavam ganhar. E então aconteceu tudo de novo, crianças. Eles começaram a falar, vai Lucas, joga pra mim. Lucas, eu tô sozinho, joga pra mim. Lucas não jogava. Ele tentava de todo jeito chegar lá na porta do gol pra chutar, perdia a bola. Ou às vezes ele chutava no gol e perdia a bola de novo. Que triste, né? E então Mateus chegou pertinho dele e falou, Lucas, você precisa mudar o seu jeito. Você tá sendo muito egoísta, desonesto e mentiroso. Você caiu um monte de vezes no jogo. Lucas olhou bravo com ele e falou bem assim, cuida da sua vida. Eu tô fazendo isso pro bem do nosso time. Eu quero que o nosso time seja o campeão. Mas ele estava sendo egoísta sim e estava mentindo. Que triste, não é verdade, crianças? E então Mateus falou assim, é assim? Então tá bom, eu não falo mais com você então. E o Mateus não teve paciência com o amigo. Ele deixou o amigo de lado e foi viver a vida dele. Ai, Tereza ficou olhando... Tereza não. Ai, Joana ficou olhando tudo aquilo. E Joana ficou triste. Ela não queria que os seus amigos ficassem assim. No outro dia, Joana viu ele sentado na hora do recreio, comendo, cada um olhando para um lado. Eles não estavam mais se falando. E então, crianças, Joana chegou com toda a sua sabedoria. Ela era uma menina muito sábia. E dentro da sua bolsinha, ela sempre carregava uma Bíblia. E então ela falou bem assim, Mateus, Lucas, eu quero contar uma história para vocês. Posso? Pode. E então ela começou a contar essa história, crianças. Ela falou bem assim, vocês se lembram quando Jesus chamou os seus discípulos? Sim, a gente lembra. Pois é, Jesus, ele podia fazer tudo sozinho. Ele poderia fazer qualquer coisa sozinho. Mas o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele ensinava os discípulos, ele amava aqueles discípulos, ele ajudava eles, ele estava sempre acompanhado, junto dos seus amigos. Até Jesus tinha amigos e ele andava com esses amigos.
não é legal vocês ficarem assim, com raiva um do outro. E eles ficaram pensando, mas Lucas, crianças, por ele estar sozinho, ultimamente ele andou pensando umas coisas muito tristes. Ele achava que ninguém amava ele. E então, naquele momento, ele falou, mas, Joana, Jesus amava os discípulos e eu não tenho um amigo, ninguém me ama. Eu acho que ninguém me ama. Jesus amava os discípulos, mas eu não, ninguém me ama. E então Joana falou bem assim, Lucas, eu tenho uma notícia boa para você. Jesus te ama sim. Eu? Jesus me ama? Sim! E então ela pegou a sua Bíblia e ela abriu a Bíblia dela lá no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que fala bem assim, ó. Com amor eterno eu te amei. Tá vendo, Lucas? Eu vou colocar o seu nome nesse versículo. Lucas, com amor eterno eu te amei. E olha, Lucas, Jesus te ama tanto, tanto. A Bíblia nos fala que Deus, Ele ama todas as pessoas. Ele te ama tanto que Ele está preparando um lugar muito lindo. A casa dele, o céu. E esse lugar, essa casa dele, é um lugar tão maravilhoso, tão lindo, que não dá nem pra gente imaginar. Mas algumas coisas eu sei. Eu sei que lá no céu ninguém vai ficar triste. Eu sei que lá no céu ninguém vai ficar doente. Lá não entra nada de coisas ruins. Ninguém vai cair, se machucar. E olha, você sabe como que é feita a taça? Aquela taça que os jogadores da seleção estão jogando, tentando ganhar ela? Claro que eu sei, todo mundo sabe. Ela é feita de ouro. Isso mesmo, muito bem. E a Bíblia nos fala que o céu, crianças, a casa de Deus, lá nós andaremos em ruas de ouro. Já imaginou que lugar lindo? Pois é, mas então a Joana falou outra coisa para ele. Ela falou, mas tem uma coisa, Lucas, que não entra no céu. O quê? O que não entra no céu? O pecado, Lucas. O pecado, ele suja o nosso coração. A Bíblia fala que todos pecaram, todos. E o castigo para o pecado é ficar longe, separado de Deus para sempre. E esse pecado, ele vai nos afastando para sempre de Deus. A escuridão do pecado, ela nos deixa longe de Deus. E Lucas ficou pensando em tudo aquilo que ele tinha feito. E ela falou bem assim, mas eu tenho uma boa notícia para você. O quê? Como assim? Que boa notícia? Pois é, Deus, Ele nos ama tanto que Ele enviou aqui na terra o seu único filho, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio aqui para nos salvar, para nos libertar da escuridão do pecado. Pois é, o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, Ele veio aqui na terra, Ele nasceu, Ele cresceu, mas ele nunca pecou e ele se entregou no nosso lugar. E está escrito lá no livro de 1 Coríntios. Olha aqui. E então a Joana abriu a sua Bíblia e ela mostrou para o Lucas que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4, que fala bem assim, ó. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Senhor Jesus, ele sofreu muito, ele foi castigado, ele foi pregado lá na cruz e ele derramou o sangue dele. Ele derramou o seu sangue. E Jesus, ele fez isso para que o nosso pecado fosse perdoado. O Senhor Jesus, ele não ficou morto. Ah, não, ele não ficou morto, Joana? Mateus ficou olhando. Ela falou, não, Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo. E o Senhor Jesus, ele derramou o sangue dele para limpar o nosso coração do pecado. E você pode ter o seu coração limpinho, Lucas. Você também, Mateus. Vocês podem ter o coração de vocês limpinho. Eu já aceitei Jesus, a Joana falou. E vocês também podem fazer isso. Basta vocês se arrependerem dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus. Olha o que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, que fala bem assim, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo. É isso que Jesus faz. Se você crê no Senhor Jesus, Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar dos seus pecados. E então, naquele momento, o Lucas, ele olhou para ela e falou assim, sim, eu quero. Joana, eu quero. Eu sei que eu sou pecador e eu
Eu não quero deixar Jesus triste. Eu não quero mais ser assim, do jeito que eu sou. Eu quero ser um menino diferente. Eu quero Jesus no meu coração. Como que eu faço? E ela falou assim, basta você reconhecer que você é pecador. Você pode orar nesse momento mesmo. Fecha o seu olho, ora, fala com o Senhor Jesus que você sabe que você é pecador, mas que você crê nele como seu Salvador. E ela olhou então para o Mateus e falou assim, você também, Mateus, você sabe que você é pecador, né? E Mateus falou assim, eu sei. E olha, eu fui muito mal com o Lucas. Eu precisava ter ajudado o Lucas e eu não tive paciência com ele. Eu nem queria mais ser amigo dele. Eu sou pecador, sim. E eu também quero Jesus, eu não quero mais ser assim. E então, naquele momento, Lucas e Mateus abaixaram suas cabeças e eles oraram. Eles aceitaram Jesus como Salvador. Joana ficou tão feliz, tão feliz. E ela falou bem assim, agora vocês são do time de Jesus. Hã? Como assim? Outro time? Sim, mas é um time muito especial. Vocês são do time de Jesus. E agora, tudo que vocês forem fazer, vocês precisam fazer para agradar a Deus, para a glória de Deus. Ah, tá bom, eu acho que eu entendi. Não se preocupe, pode deixar que eu vou continuar ensinando, explicando para vocês tudo certinho, para vocês serem os jogadores de Jesus. Ai, que legal! E olha, no outro dia era a final do campeonato. Chegou o grande dia e o time deles tinha ido para a final e eles iam disputar contra o outro quarto ano. E eles estavam tão ansiosos para aquele dia. Ai, ai, ai. E o jogo, a bola rolou e eles estavam jogando muito. Olha, eles estavam suando a camisa mesmo. Mas naquele dia, quando a bola rolou, eles tinham certeza de que eles estavam melhores do que eles eram antes, porque agora eles são do time de Jesus, não é verdade? E então, crianças, o que aconteceu? O time deles estava com 2 e o outro time estava com 2 também. Então estava empatado e já estava quase chegando no momento de acabar o jogo. Ai, ai, ai. Então, Lucas ganhou uma bola, recebeu uma bola muito boa. E ele tava com a bola ali, ele driblou um amigo, driblou outro amigo. E quando ele tava na frente do gol, a bola era perfeita para chutar pro gol. Mas então, ele olhou e viu o Mateus do lado. Sabe o que ele fez? Ele fez algo que ele nunca tinha feito antes. Ele chutou a bola pro Mateus. E quando o Mateus ganhou a bola, Mateus mirou bem no gol e gol! Ele chutou direto no gol, crianças. E todo mundo começou a gritar na arquibancada. Gol! Todo mundo gritando, que felicidade. A primeira vez que a sala dele ganhou um jogo, uma final de campeonato desse jeito, crianças. E todo mundo correu e se abraçou. E esse jogo foi muito mais especial, porque eles aprenderam, crianças, várias lições. E uma delas é que todos precisavam jogar juntos. Essa vitória foi de todos, foi de toda a turma. E eles se abraçaram, Mateus abraçou a Joana, Lucas abraçou o Mateus, abraçou a Joana também. E eles estavam tão felizes. E Joana falou bem assim, uau, eu nunca vi você jogando desse jeito, Mateus. Você nem caiu nesse jogo, né? Que engraçado. E olha, parabéns, você chutou a bola pro Mateus. E o Mateus falou bem assim, olha, que legal, eu consegui fazer o gol. E o Lucas falou, olha, parabéns, Mateus, você acertou, fez um golaço. E parabéns. Então, Mateus falou bem assim, olha, na verdade, eu é que tenho que te dar parabéns, eu tenho que te agradecer, porque você chutou a bola bem no meu pé. Não tinha nem como eu errar, né? Mas eu fiquei com medo de errar assim. Ainda bem que eu consegui acertar, né? Deus nos ajudou a ganhar esse jogo, não é verdade? Graças a Deus, é verdade. Porque agora nós somos do time de Jesus. E tudo que a gente fizer, nós vamos fazer para a honra e glória de Deus. Eles realmente aprenderam a lição, né, crianças? Que legal. Agora eles estão felizes e eles estão crescendo, aprendendo cada dia mais sobre as coisas de Jesus e como ser um jogador do time de Jesus. E eu faço uma pergunta para você. E você? Já é do time de Jesus? Se você sabe que você é um pecador, mas se você crê que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, veio a essa terra e ele se entregou lá na cruz do Calvário e derramou o sangue dele, precioso lá naquela cruz. E ele pode, o sangue de Jesus pode
perdoar você dos seus pecados. Você pode ter o seu coração limpo. Basta você reconhecer que você é um pecador. Igual o Lucas e o Mateus fizeram. Eles reconheceram que eles eram pecadores e eles oraram, recebendo o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E você? Você já creu em Jesus? Você pode fazer isso hoje. Abaixa a sua cabeça, ora, fala com o Senhor Jesus, entrega a sua vida para o Senhor Jesus e venha também fazer parte do time de Jesus. E lembre-se do versículo sempre. Você que já creu em Jesus também como seu Salvador, lembre-se do que está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 6, que fala o quê? Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Agora, Lucas aprendeu uma grande lição, crianças. Não adianta querer fazer gol sendo injusto, sendo egoísta, não é verdade? Não adianta a gente querer ter um monte de coisas fazendo as coisas da maneira errada. Nós precisamos fazer aquilo que é certo, agradar a Deus, não é verdade? Olha, às vezes a gente é igual Lucas, egoísta, a gente quer tudo pra gente, ou coloca a culpa em todo mundo, fica mentindo. Às vezes a gente é igual Mateus. Nós até que somos bons amigos, mas a gente não tem muita paciência não. E logo a gente abandona aquele amigo, né? Mas nós devemos ser igual a Joana. A gente precisa ter sabedoria, a gente precisa amar o próximo. E o mais importante, nós precisamos levar os nossos amigos até Jesus. E foi isso que ela fez. Ela conseguiu ganhar os 2 amigos dela para Jesus, não é verdade? E você, vai ganhar os seus amiguinhos também para Jesus? Eu quero ver. E agora, nesse momento, eu quero falar com você, professora, com você, mamãe. Eu vou estar disponibilizando o esboço e as imagens dessa lição para você estar imprimindo e trabalhando com as suas crianças gratuito, tá bom? É só você olhar na descrição desse vídeo.